Olá, amigos! A nossa história de hoje tem muitas versões e ela está comigo desde as instruções do meu pai e está também permeando muitas das histórias que eu já contei e conto ainda hoje. E ela veio da Tailândia. E ela disse que certa vez um rapaz de Sydney, na Austrália, fez o seguinte relato. Naquela época, nos anos 80, era muito comum os jovens do Ocidente irem para o Oriente interessados no budismo em busca de um mestre famoso para fazer perguntas e ouvir conselhos. E ele foi um desses jovens que nos anos 80 saiu de Sydney, na Austrália, e foi até Bangkok, numa viagem de avião de 8 horas. Chegando lá, ele pegou um trem e mais 10 horas de viagem. E foi então que ele contratou um taxista para levá-lo até uma pequena cidade onde ficava o monastério do mestre Ajahn Chah. Quando ele chegou, cansado, mas muito animado, foi até a cabana do mestre, que estava cheio de gente. Muitos monges e pessoas de todos os tipos. Havia fazendeiros pobres, comerciantes ricos, mulheres e crianças maltrapilhas de cidades vizinhas, todos sentados lado a lado, sem preconceito, embaixo do teto da cabana do mestre Ajahn Chah. E ele então sentou às margens, dessa multidão e ficou ali esperando. Depois de 2 horas, ele percebeu que o mestre não havia notado a sua presença. Ele então, desanimado, resolveu caminhar. Saiu dali em direção ao portão de entrada e viu os monges varrendo. Ele então pegou uma vassoura e pensou então em ajudar, fazer alguma coisa útil e também conseguir algum dharma com essa situação. E assim ele fez, ficou ali varrendo. Faltava 1 hora ainda para o taxista vir buscá-lo. E depois de uma meia hora, ele sentiu uma mão no seu ombro e quando ele virou, para sua surpresa, era o próprio mestre Ajahn Chah sorrindo para ele. E ele então disse umas palavras para o monge que o acompanhava e em seguida se retirou. E então o monge tradutor disse que o mestre tinha um compromisso, que por isso estava se retirando, mas que tinha deixado um ensinamento para ele. E disse assim: o mestre Ajahn Chah disse que se você tiver que varrer, que varra com força, dê tudo que tem. E foi também ao encontro do mestre. E ele ficou ali então pensando sobre aquele ensinamento e pensou sobre ele durante toda a sua viagem de volta à Austrália. E claro, quando ele chegou, ele percebeu que aquele ensinamento tinha sido muito mais do que apenas varrer folhas. E ele ficou então com a seguinte sensação do ensinamento do mestre: tudo que você estiver fazendo, faça com força. Dê tudo o que tem. Se você gostou dessa nossa história, espalhe para os seus amigos, deixe seu like, seu comentário e nós nos vemos na próxima quinta com mais histórias. Um beijinho e até lá!